Boa noite. Que Alafiá, Orixanlá, Nilailai, Larinhuá. Que a paz do Pai Oxalá possa estar sempre entre nós. Queria pedir minha licença aos meus ancestrais, aos caboclos, aos pretos, aos Exus. Queria pedir licença ao Pai Oxalá e queria pedir licença à Mãe Iemanjá, que é de onde eu falo e lê, é de Iemanjá. Né? Os pilares do terreiro de onde eu falo foi construído com a energia, com a axé da Mãe Iemanjá. Então eu peço também licença à Mãe Iemanjá nessa noite para começarmos a nossa live. Eu sou Carmen de Oxalá, da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, e estamos nessa noite fazendo a live Conforto e Axé. Eu acredito que os senhores tenham percebido que desde o dia 23 de março nós começamos esse trabalho. Eu, juntamente com a mãe Sandra de Oxum, que está afastada da live por motivos de trabalho. Né? Ela começou a trabalhar no hospital e está com uma agenda, né, e não está conseguindo participar. Então, a gente começou no dia 23 de março, com a proposta de trazer uma bênção, de fazer uma reflexão, de fazer uma acolhida, né, das pessoas que passassem por esse espaço, que pudessem receber uma palavra de conforto, uma palavra de súplicas aos orixás pelos axés, para que a gente pudesse se sentir fortalecidos para fazer o enfrentamento da pandemia Covid-19 que está assolando a humanidade. Hoje, antes de começar a live, eu comecei a fazer uma reflexão de quando nós começamos, eu e mãe Sandra, de Oxum, da cidade de Santa Maria. No dia 23 de março, né, existiam somente 1.960 casos de pessoas infectadas em todo o Brasil. Nesta data, do dia 23 de março, também haviam só 34 mortes, sendo que 4 eram em outros estados e 30 eram que tinham ido a óbitos da cidade de São Paulo. Para minha surpresa, hoje, antes de começar a live, eu fui fazer uma análise dos números e fazer um dado comparativo de quando nós começamos a live, com o objetivo de levar uma palavra de conforto, uma palavra de axé, as pessoas não se sentirem desamparadas, que passassem pela live. E aí, para minha surpresa, hoje, antes de começar a live, também fiz uma reflexão e hoje eu me assustei. São 49.492 casos de pessoas infectadas. E são 15 mil. Não, são 233 casos de pessoas infectadas e 15.633 mortes. Gente, o Brasil está de luto. Diante dessa constatação, o Brasil está de luto, nós estamos passando por um momento muito difícil. Né? Claro que quando nós nos propomos a fazer esse trabalho, nós tínhamos noção que a tendência seria evoluir, só que não imaginávamos que ia evoluir tão rápido e um volume tão grande de pessoas que partiram e ao mesmo tempo num volume tão grande de pessoas que estão adoecidas. Então, por isso, nessa noite de hoje, nós estaremos fazendo uma súplica aos orixás, e em especial ao Pai Oxalá, para que ele possa estender o seu manto sagrado sobre a humanidade e trazer essa energia de proteção para que a gente possa fazer esse enfrentamento da doença. Lamentavelmente, o Covid ele traz a doença, né, que é essa febre que está assolando a vida humana,
mas também traz outras consequências econômicas, políticas e sociais. As pessoas acabam adoecendo mais. Então, além dessa doença ser uma doença devastadora, né, uma pandemia devastadora, letal, ela também traz umas consequências severas na economia, na parte espiritual, na parte mental. Então, nós, nessa noite, vamos estar fazendo uma oração, pedindo a súplica do Pai Oxalá, para que ele possa estender o seu manto sagrado sobre a humanidade e trazer a energia de vida, né, a esperança, a força, e que a gente também possa, nessa noite, refletir, né, aqueles que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, porque a barreira física é a máscara, mas a barreira que consideram eficaz até que surja uma vacina é o isolamento, o distanciamento físico, né? Tem o distanciamento social, que a pessoa se afasta da sociedade, e tem o distanciamento físico, que é dentro dos lares, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas, como nós mesmos temos pessoas que temos um trabalho social, o nosso terreiro que desenvolve em várias vilas da cidade de Guaíba, e a gente tem um conhecimento, né, das dependências onde moram as pessoas que são usuários dos projetos da nossa entidade, e sabe que tem muitas famílias que moram 4, 5 em cômodos pequenos e fica quase impossível de fazer o distanciamento físico. Mas aqueles que puderem fazer o distanciamento físico, por favor, façam, porque está uma situação muito delicada que nós estamos enfrentando no mundo, né? E agora, no Brasil, tem alguns estados que já estão em lockdown, né? Que casualmente chama-se tranca-rua, lockdown, né? Na palavra em inglês, mas na tradução fica tranca-rua, então aquelas pessoas intolerantes, enfim, né, acabam fazendo piadas pejorativas, né, envolvendo as nossas entidades, que são muito muito sagrado para nós dentro das religiões afro-brasileiras. Então, a gente às vezes vê algumas pessoas fazendo algum tipo de deboche, né, de chacota com o nome em brasileiro que seria lockdown, que é chamam de tranca-rua. Bem, a outra questão que a gente queria também trazer nessa noite, né, é que antes a gente tinha 1 hora de programa porque éramos 2 pessoas, né, eu e mãe Sandra. Porém, a gente vai estar pedindo para as pessoas que passarem na live depois, as que passarem durante, para deixar registrado ali o nome, porque a gente vai estar fazendo uns ajustes, porque não tem necessidade de ficar fazendo live 1 hora, sendo que o hábito das pessoas que utilizam dessa proposta, eles têm liberdade de passar e a live fica à disposição aqui no grupo. Então, a gente pretende, sim, amanhã ou depois, ver, né, e talvez reduzir. Como eu estou sozinha fazendo esse axé e conforto, quando a mãe Sandra voltar, e a gente aumenta o horário. Mas assim fica 30 minutos, eu acho que está um tempo bom, né, para a gente fazer a nossa reflexão juntas e pedir para os orixás e conversar, né, a respeito dessa situação. Na realidade, aqui na minha cidade já não tinha acontecido óbito, mas já começou a acontecer a partir dessa semana que estamos finalizando. Tem casos, tem 20 ou 22 pessoas já em quarentena, né, aguardando o resultado dos exames, mas já estão afastados do trabalho, né? E algumas pessoas estão, como eu, fazendo o distanciamento físico, né? Tanto dentro de casa quanto o distanciamento social da rua. Mas a gente vê ainda muitas pessoas fazendo chás, fazendo churrasco, passeando, como se não tivesse acontecendo nada. Gente, é muito sério o que está acontecendo.
é muito sério. Se não fosse tão sério, a gente não estaria vindo aqui fazendo essa sensibilização da importância que todos nós, cada um de nós é um agente do cuidado consigo e do cuidado com o outro. Então, a gente precisa muito convencer uns aos outros que a melhor forma de evitar o contágio, de travar o vírus, aquelas pessoas que não estiverem trabalhando, não estiverem em serviços essenciais, fiquem em casa. É a barreira, enquanto não surgir a vacina, enquanto não for contido o vírus, a barreira de conter ele hoje ainda é o distanciamento físico. O distanciamento físico até que surja uma medicação, um remédio que possa assim fazer essa contenção física do vírus. Enquanto isso, a gente precisa muito que as pessoas sensibilizem os outros. Outra questão, quando a gente pensou esse encontro aqui, foi que, na realidade, os nossos ilês terreiros, as matrizes religiosas, elas estão impedidas, assim, por decreto de funcionar. Né? Tem um decreto do governador, e eu não sei, me parece que dos prefeitos também reforçam a ideia dos cultos religiosos, seja de qualquer denominação, não tem autorização para funcionar. Quando nós pensamos em fazer esse acolhimento através desse grupo de apoio espiritual, conforto e axé, foi também sabendo disso que as pessoas não poderiam estar fazendo a vivência africana dentro dos ilês, indo, batendo cabeça, reverenciando, fazendo a vivência com a família religiosa e com o sagrado. A gente também pensou em trazer essa oferta, né, de acolhida, para que as pessoas não se sentissem desamparadas, né? Que as pessoas não se sentissem desamparadas, que as pessoas sentissem que tem um espaço onde elas podem falar sobre axé, a falar sobre conforto. E isso é o que a gente se propôs a oferecer nesse espaço. Mas o que acontece? O que a gente traz para esse espaço? Qual é o instrumento que eu trago para esse espaço? Eu trago a fala, eu trago o meu corpo como instrumento do orixá. E através desse instrumento, nós poder invocar os orixás, transmitir o axé através da fala. A fala, ela é muito sagrada. Ela é muito sagrada, porque ela traz a energia, ela traz o ar, o sopro de vida. Então, é isso que a gente tem para trabalhar na live. O que a gente tem para trabalhar na live? O que eu trago? Eu trago o instrumento, que é o meu saber, o meu contato com o orixá, a forma que nos relacionamos com os orixás, e também trazemos a questão da fala, porque é na fala que a gente chama o orixá, é na fala que a gente implora o orixá, é com a fala que a gente faz um orixá, é com a fala que a gente suplica o orixá para atender quando a gente faz a chamada e chama o orixá para abençoar, para cuidar. Então, a fala, ela é um instrumento tão sagrado quanto o obé, quanto a água, né? Ela é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho, a fala. Por isso que eu chamo o orixá, eu falo com o orixá, eu aproximo o orixá das necessidades das pessoas quando vem fazer um trabalho, com aquele ebó, aquela oferenda. E hoje aqui, o que a gente tem, sim, é a nossa fala para oferecer para o orixá. E esta fala, ela é sagrada, ela contém axé, tanto quanto eu levantar o meu obé para fazer uma oferenda para os orixás. Estamos chegando aqui uma turma, né, acompanhando o nosso, vamos ver quem é que está aí. A mãe Fabiana, seja bem-vinda. A benção, Mãe Carme, que o Pai Oxalá abençoe toda a humanidade. Mãe Fabiana, nós precisamos nos unir muito em oração.
Nós precisamos estar juntas em oração, nós vamos ter que ver outras formas de rezar. Porque a doença, eu estava fazendo uma análise hoje, antes de começar a live, no primeiro dia do programa, que foi da live, foi dia 23 de março, nós tínhamos 1.960 pessoas no Brasil todo infectadas com o Covid-19. Foi quando eu e mãe Sandra conversamos e firmamos esse compromisso de estarmos aqui fazendo esse encontro, porque a gente tinha noção que ia aumentar. Então, a gente ia estar com esse grupo de apoio espiritual, de conforto, para dar esse conforto para as pessoas que precisassem passar por esse espaço. Mas o que me assusta hoje, na realidade, foi antes de começar a live, eu fui ver os números, para fazer uma comparação com o dia 23 de março, para o dia que é hoje, 17 de maio, aumentou assustadoramente. No dia 23 de março, eram 34.960 pessoas infectadas, 34 mortes. E nós já estávamos apavorados. Sendo 30 no estado de São Paulo. E 4 óbitos que tinham acontecido em algumas regiões do país. Para minha surpresa, antes de começar a live, eu fui fazer uma análise. E aí, então, nós temos hoje 233 milhões, 143 mil pessoas infectadas. Temos 15.633 óbitos. Gente, o país está de luto. Nós estamos de luto. Porque, calculando que são 15 mil pessoas que partiram para né, fizeram passagem, calculando que tem 3 pessoas no mínimo por família, então tem 45 mil pessoas chorando pela falta dos seus que partiram. Então, não tem como a gente não se sensibilizar, não tem como a gente não se colocar no lugar de mães, mulheres, filhos que perderam mães, mulheres que perderam marido, filhos, tem famílias que foram quase todas, não tem como a gente não sentir essa dor. O Brasil está de luto, o Brasil está de luto. E o mais complicado que a gente percebe é que tem pessoas que ainda não assimilaram, não querem assimilar e continuam fazendo festa, fazendo jantar, fazendo batizado. Gente, a gente precisa rezar muito. Precisamos rezar muito. Vamos ver aqui quem vem mais. Seja bem-vinda, mãe Fabiana. Priscila Neto. Olá, Priscila. Boa noite. A benção, mãe Carme, Montumbá, Montubaxé. Seja bem-vindo, Priscila. Tu acho que estava acompanhando as nossas preocupações que a gente está trazendo hoje, por isso que depois nós vamos pedir juntas para o Pai Oxalá nos ajudar, nos proteger, nos amparar. Como é que está aí na tua cidade? Tu é de Santos, né? Como é que está aí? Está mais calmo? O pessoal está na rua? Tem algumas cidades que estão em lockdown, acho que é São Luís, né? Manaus, São Luís, eu acho. E ainda assim, o lockdown em português, na tradução, quer dizer tranca-rua. Então, ainda a gente vê algumas chacotas com o nome de tranca-ruas nas redes sociais. Gente, é muita falta de respeito. Seja bem-vinda, Priscila. Aí a próxima é a Juliana Darol, lá da Itália. Boa noite, a benção, mãe Carmen, obrigada pela troca de energia dessa noite. Boa noite, Juliana. Estamos aqui, Juliana, com muita disposição, né, porque a gente se propôs a fazer esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, muito preocupada, porque aqui a gente está vendo que está crescendo o número de pessoas sendo acometidas pelo Covid, mas a gente percebe também que tem pessoas que não acreditam que ele existe. Né? Então, a preocupação nossa é que essas pessoas vão acabar acreditando somente quando tiver alguém, lamentavelmente,
É muito triste. Só quando tiver alguém muito próximo deles infectados, aí elas vão entender que realmente existe o Covid. Eu continuo aqui de isolamento, né, tanto físico quanto social, que são diferentes. Social é que está na rua, e físico dentro do ILE. Atendo, assim, só se for caso extremos, com distanciamento de 2 metros, com máscara, com luva, enfim, mas a gente está evitando, tem atendido muito através de cartas e búzios, mas através de jogar e passar para a pessoa o que precisa, para evitar que as pessoas venham no terreiro, só vêm em último caso. Mas nós precisamos rezar muito para ver como é que a gente vai estar vendo formas, estratégias de sensibilizar mais. E mais assim, desde março nós estamos aqui, a gente também tem conhecimento que tem outras pessoas também, independente da matriz, tanto faz ser da matriz africana, tem de outras denominações religiosas, que também estão fazendo esse empenho, esse esforço, né, através da prece, da oração e da sensibilização junto das pessoas para que elas se cuidem mais, se preservem mais, aqueles que é possível, né? E aqueles que estão em serviços essenciais, que continue trabalhando e a gente vai segurar com aqueles que não estão. Na capital aqui, não foi aberto shopping, né? Porém, na cidadezinha ali, Canoas, nas pequenas cidades, foi aberto shopping. Aí as pessoas saem de Porto Alegre e vão para lá para o shopping, né? E isso está me causando bastante preocupação. Olha que eu sou difícil de me abater, mas essa das pessoas não querer fazer o distanciamento, eu estou começando a me preocupar, porque tem muito mais pessoas infectadas do que pessoas conscientes, que, que aqueles que podem, devem e fiquem em casa, né? Mas vamos continuar rezando. E hoje nós vamos estar pedindo vamos se jogar embaixo do alá do Pai Oxalá, né, para pedir a misericórdia dele, porque a gente precisa muito da bênção dos orixás, todos os orixás. Mas nessa noite a gente vai pedir que o Pai Oxalá estenda o seu alá de misericórdia sobre nós, sobre a humanidade, traga clareza de pensamento, para que cada um possa se comprometer com a sua vida e com a vida do outro, né? Vamos ver a quem vem lá também, vamos ver. Mãe Fabiana de novo. Encontramos muitas pessoas fora da realidade de tudo que está acontecendo, desacreditando e sem amor à vida do próximo. Realmente, tá geral, tá geral. Mas vamos ver como é que a gente consegue tocar essas pessoas, né? Hoje até eu sei que eu peguei pesado, eu trouxe os números, mas eu precisei trazer, porque até talvez não sejam vocês as pessoas que deveriam ouvir, mas eu sei que depois que termina a live, as pessoas acabam ouvindo, passam pela live e ouvem a live. Então, eu acho que a gente está falando para outras pessoas, né? Mas a gente está juntos, que bom que vocês estão juntos com a gente, para a gente fazer esse grande fortalecimento. Então, Mãe Carmen, aqui estamos cumprindo quarentena. O prefeito aqui não abriu os comércios e está sendo bem cauteloso com relação ao Covid. Que bom, que bom. O nosso aqui na minha cidade abriu. Abriu porque eles querem pegar esses R$ 600 das pessoas, porque assim, ó, estava fechado. Só que as pessoas vão no banco e aí os comerciantes ficavam assim, tipo, meio clandestino, com a porta entreaberta, chamando as pessoas escondido, chamando para as pessoas entrar lá. Então estava uma coisa assim que eu nem sei o que era pior, porque aí não tinha álcool, não tinha gel, não tinha, sabe? Era uma coisa assim bem escondida e aí fazia de qualquer jeito. Então, o que aconteceu? Aí ele abriu agora, mas também abriu que a gente até agora aqui na cidade, a gente mora a 30 quilômetros da capital gaúcha. E até essa semana que passou não tinha óbito de Covid. E tem pessoas esperando o resultado de exames, e tem pessoas que já receberam o resultado, e tem pessoas que estão em isolamento já. Então, foi sério.
quando começou essa função de pegar o dinheiro na caixa. É importante, faz falta, e tem pessoas que ainda, pior que tem pessoas que ainda não receberam, né? Mas a gente está vendo os números começar a se mexer aqui na cidade. Além desse número absurdo que está acontecendo no Brasil, né? Que está me causando muita preocupação, muita tristeza, e o Brasil está de luto, né? A gente é mãe, a gente é irmã, a gente tem família e a gente sabe, né, as dores que as pessoas sentem. Então não tem como a gente achar que não é comigo, não é com todos nós. É um irmão brasileiro, é uma pessoa que mora numa cidade próxima da gente, num país que é nosso, e isso nos deixa muito entristecido, quando as pessoas não percebem assim. Mas vamos continuar rezando. Boa noite, seu Jefferson. Boa noite a todos, a Goma em Carmen, a sua bênção. Boa noite, seu Jefferson, Pai Oxalá lhe abençoe, né? E todos recebam o seu boa noite. Então, estávamos aqui conversando sobre os números, né, seu Jefferson? Foi uma disparada de março até agora violenta. A gente continua aqui fazendo essa vigília, vamos dizer assim, junto com vocês que fazem parte já dessa live, acompanham, né? Isso nos motiva a estar presente aqui, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que passam depois, né? Mas a gente precisa ver como é que a gente vai estar sensibilizando as pessoas para se cuidar, para usar máscara. Aqueles que puderem ficar em casa sem sair de casa, fiquem. É muito importante, né? Porque a gente vai precisar muito, né? Aqui em Guaíba começou a aparecer os casos, já começaram a aparecer o óbito, e isso vem nos causando um pouco de bastante preocupação, porque a gente continua vendo as pessoas no super, continua vendo as pessoas jogando bola com as crianças na frente da casa, os almoços, enfim, nos deixa bastante preocupado, fazendo até chá de fralda. Então a gente está bem preocupado, porque no momento que a gente está vendo que está avançando a doença, as pessoas não querem ficar em casa. Então, isso está nos causando bastante preocupação. O que eu tenho para dizer para vocês? Não fugindo do tema e, ao mesmo tempo, dando uma fugidinha. Amanhã, queria fazer um convite. Amanhã, nossa entidade, a Sobecat, tem uma pedra de Xangô que a gente cuida. E a gente, então, começou desde ontem uma série de lives no outro espaço, porque esse espaço aqui é um espaço construído para vocês, para nós falar, conscientizar e também fazer as nossas súplicas juntos para os orixás. Então, amanhã, depois vocês podem entrar no meu perfil, vai ter uma live no Instagram, e depois nós vamos voltar para o Facebook, para a Pedra de Xangô, onde tem uma Pedra de Xangô em Guaíba, tem uma Pedra de Xangô na Bahia, e tem uma Pedra de Xangô lá no Rio Grande, a cidade de Rio Grande aqui do Sul, e tem uma Pedra de Xangô lá em Oió-Mequé. Então, a gente está fazendo uma rede dessas pedras. Então, essas lives que estão acontecendo é para a gente divulgar essas pedras. Por exemplo, nós de Guaíba aqui já cuidamos há 12 anos. Então, a gente vai estar fazendo amanhã 2 lives, uma no Instagram, das 5 às 6, e depois das 7, das 7 em diante, nós vamos estar na Pedra de Xangô Guaíba, na página da Pedra de Xangô. Se vocês quiserem nos dar a honra de participar, serão muito bem-vindos, né? Mas voltando aqui para a nossa atividade, né? Então, a mãe Sandra está afastada nesse momento por causa que ela foi chamada, né, para trabalhar no hospital em Santa Maria, e a gente está tocando até ver como é que vai ficar a carga horária dela. O que eu tive pensando, né, que dá para a gente pensar juntos, e eu gostaria de ver com vocês que acompanham. Ou a gente mantém a 1 hora, né, mas eu tenho que cuidar para não ser repetitiva, né, e eu acho que eu tenho essa capacidade, não sei, vocês é que vão dizer. E também a gente poderia reduzir, ou fazia 1 hora, segunda, quarta e sexta, ou domingo, enfim, escolheríamos 3 dias na semana, faríamos 1 hora, ou continuaríamos um dia sim, um dia não, com meia hora, até ela voltar. Depois ela volta, quando ela organizar os horários dela, aí a gente
continua com 1 hora. O que vocês acham? Queria ouvir, né? Eu não tenho, para quem me conhece, sabe que eu não tenho preguiça de trabalhar, né? E quando a gente se propôs a fazer esse trabalho, foi de coração, foi porque faz bem para vocês, faz bem para a religião e faz bem para nós também, né? É um dever nosso, enquanto religiosos de matriz afro, brasileira, de matriz africana, do Batuque do Sul, nos posicionarmos, sim, né? E ofertar essa palavra, assim, de conforto, esse axé, distribuir através da fala, que é o que a gente tem. E outra questão que eu tive pensando é a questão que a gente talvez tenha que ter um momento mais para fazer uma oração juntos, né? Não sei se seria aqui, se seria num outro grupo, mas eu acho que a gente precisa fortalecer mais essa oração. Aqui a gente faz uma interlocução entre o viver, né? Os compromissos, né, dos nossos valores civilizatório africano e, ao mesmo tempo, o cuidado com a vida, porque a nossa religião ela promove a vida, tudo que passa dentro do terreiro é por saúde. 95% das pessoas que procuram casa de matriz africana, 95% no Brasil, são pessoas que vão em busca de um axé de saúde, de força. Às vezes não é a doença que é curada, mas aquele axé fortalece a pessoa para que ela possa fazer o enfrentamento e fazer o tratamento e vencer as dificuldades. Então, é um fortalecedor, o axé fortalece. Então, a nossa religião de matriz africana, a Umbanda e o Batuque, nosso aqui do Sul, ele tem um compromisso com a vida. Os orixás, quando a gente levanta a campainha, levanta o obé, abre a boca para chamar o orixá, em canto, em reza, em prece, é para chamar o orixá, para se responsabilizar por aquela situação, por aquela causa. Então, a nossa religião ela é muito voltada para a questão da saúde. Então, a gente fica pensando, né? A Juliana está entrando ali, que é o que a gente tem para oferecer. Então, quando a gente se propôs, a gente sabia que através da fala, a gente chama o orixá, a gente pede, a gente evoca e o orixá responde. E quando a gente soma juntos a iniciativa e a fé, né, juntos, se torna mais potencializador o axé, se torna mais potencializador o conforto. Quando tem uma pessoa pedindo, rezando, cantando, já é uma força, já é um axé. Agora, quando tem mais pessoas chamando, evocando e rezando juntos, se torna muito mais potente o axé. Né? Então, a gente traz essas reflexões para a gente ver como é que a gente vai estar conversando, né? Porque é a interação que a gente faz nesse espaço. A Juliana, ela coloca que a oração ela é fundamental. Ela reforça a nossa fé e o nosso espírito. Eu também acho. Eu acho que a gente até, de repente, está rezando um pouquinho menos, né? Eu acho que é mais ou menos a orientação que eu sempre tive, né? Quanto mais difícil estivermos passando por situações desafiadoras e difíceis, mais a gente precisa intensificar a fé. É a forma de combater, né? Dar fortalecimento para que a gente possa fazer o enfrentamento daquela situação e sair de uma forma mais fortalecido, né? Fortalecer a fé para fazer o enfrentamento. Então, quanto mais difícil a situação, mais a gente precisa intensificar as orações, os pensamentos positivos, né? E dentro desse processo que nós estamos vivendo hoje, o distanciamento físico, o distanciamento social, mas procurando manter as rotinas do sono, da alimentação, não mudar muito, porque isso também vai alterando o nosso sistema imunológico, tomar água. Então, é um processo, são várias questões, vários fatores que, quando se somam, nos fortalece. E a oração,
E essa rede que a gente construiu através do conforto e axé também é fortalecedor. Eu só fico pensando se a oração seria aqui no grupo, porque quando a gente pensou esse grupo, eu pensei ele mais fechado. Mas depois aí, não era eu que estava administrando essa parte, então deixaram um grupo aberto. Porque quando eu tinha pensado do grupo fechado, que era para a gente sentir à vontade para fazer oração juntos, né? Mas depois abriram, então o grupo hoje está aberto, as lives estão abertas, então a gente precisa ver se é ou ali no grupo, enfim, tem que ver como é que a gente vai estar fazendo. Eu acho que dá para a gente reforçar essa oração, fazer essa oração, talvez ver um local que a gente pudesse encontrar todos e pedir, fazer essa oração juntos. Eu estou dizendo isso porque a gente está usando umas ferramentas que a gente usou ontem numa live, foi super gostoso, né? Que vamos estar usando não amanhã, mas daqui uns dias a gente vai fazer um evento maior, e aí a gente também vai convidar todos, e vai estar assim, a gente vai poder enxergar 100 pessoas. Então, acho que isso, para rezar, eu acho que vai ser legal. Eu quero fazer esse desafio. Talvez a gente vai ter que ter uma outra ferramenta onde a gente vai estar fechado nessa, só vai entrar quem realmente quiser fazer oração ou cantar, e ali a gente fazer, sim, eu acho que é possível fazer uma oração nós nos olhando, né, todos juntos. Eu acho que esse processo como é que eu vou dizer, da tecnologia, a gente tem que ver como é que a gente explora, né? E ontem foi muito linda a roda de conversa, o seu Jefferson estava presente, né, seu Jefferson? E a gente pôde, todo mundo que estava nessa roda, a gente conversou, a gente se olhou, então a gente também troca o olhar, aquele olhar do cuidado, o olhar da fala, todo mundo interagiu, e eu gostei muito dessa ferramenta, e talvez eu acho que a gente possa aumentar as nossas orações, né? Porém, a gente vai ter que ter uma outra ferramenta para a gente se sentir à vontade, um olhando no outro, para fazer realmente essa corrente, né? Então, é mais ou menos assim que eu fiquei ontem muito encantada com o tal de MET, né? METS, né? Só entra ali quem vai, tu tem que pedir para entrar. Então, é bom porque tu te sente à vontade e as pessoas que entrarem vão estar autorizadas, que também vão entrar com essa finalidade. Nós fazer um Pai Nosso juntos, ou fazer uma oração juntos, em voz alta, todo mundo se olhando. Eu acho que é uma possibilidade da gente reforçar a nossa prece. Mas vamos construindo isso, né? Não é, como é que eu vou dizer? A gente vai amadurecendo, né? Eu até gostaria de ouvir um pouco vocês. O seu Jefferson falou. Sim, a ferramenta de teleconferência é muito interessante. Pois é, ontem, depois que terminou aquela live, eu fiquei pensando, tipo, que interessante, eu acho que a gente podia se aproximar um pouco mais desse pessoal que acompanha nós lá na live, né? Fazer uma live, pode, de repente continuamos com a live, mas ter um dia, um horário para a gente se reunir todos para fazer uma oração, né? Porque a gente está precisando, esse momento está muito, né? As perspectivas, né, estão aumentando cada vez mais os casos e a gente se sente enfraquecido, né? Então, quando a gente olha um no olho, um olhar um olhar o olho do outro, falar, eu acho que ajuda bastante, junto com as orações. E aí não vai ter algo aberto que as pessoas vão ver, o fulano estava lá rezando. Não, aquela sala é fechada, só vai entrar quem botar o dedinho ali, pedir para entrar, e aí, no caso, a pessoa que vai estar lá dentro, que vai autorizar as pessoas a entrar. Achei super legal aquela ferramenta e me passou a ideia, seu Jefferson, da gente fazer de repente, daqui uma semana, talvez, vamos ver, uma oração, um dia de oração, né, para ver como é que a gente interage mais uns com os outros e se apoiam uns nos outros, né? Eu acho que essa é a minha percepção. Eu gostaria que as pessoas que estão neste momento pudessem estar contribuindo, se sente à vontade ou não, para que a gente possa tá construindo, né? A gente possa construir que fique bom para todos, né?
A Fabiana diz: sua fala já é um conforto, mas sabemos que a oração é muito importante, sim. É, é importante, né? Mas vamos construindo, estamos aí. Mas voltando então na questão dos orixás, depois as pessoas podem ir deixando as suas considerações, né? Para a gente ver se pode ajustar, pode melhorar. O que que acha disso, né? Para a gente poder tentar ofertar mais, né? Na realidade, hoje é o dia do nosso pai Oxalá, né? E o nosso pai Oxalá, ele tem um alá, ele tem um pano branco, ele tem um alá. E geralmente, quando nós de terreiro estamos com muita dificuldade, a gente pede misericórdia para o pai Oxalá. A gente se enrola no alá do pai Oxalá, a gente pede misericórdia. Então, nessa noite, eu queria que todos vocês, né, mentalizassem esse alá, esse pano branco, né, que viesse por cima de nós, da nossa casa, da nossa família, e que pudesse nos dar muita força, muita coragem para a gente fazer esse enfrentamento, para a gente fazer esse cuidado da gente, da família da gente, das pessoas que a gente ama. E dentro das pessoas que a gente ama, tem uma pessoa que é a gente mesmo. A gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar. Muitas vezes as pessoas se envolvem e cuidam mais dos outros e se esquecem de si. Então não se descuidem dos outros com compromisso, sim, mas não se esqueçam de si. Não negligenciem a saúde de vocês e o cuidado com vocês. Para a gente poder dar alguma coisa para os outros, a gente tem que ter, né? Cada um dá aquilo que tem. E a gente precisa, se eu tenho o cuidado e o zelo para o outro, eu preciso ter esse cuidado e o zelo para mim. Não se esqueçam de vocês. Porque às vezes a gente se envolve com a família, se envolve com fulano, se envolve com terciano, e quando vê. E aí, onde é que tu fica? Quais são as tuas necessidades? Às vezes as pessoas se esquecem de si e ficam preocupadas com o outro. Então, fazer o cuidado também é um exercício que a gente precisa fazer para a gente. Se amar, se cuidar, se preservar, né? E também cuidar dos demais que vivem na nossa volta. Isso faz parte. Pedir para o Pai Oxalá nessa noite que venha a nossa presença, que traga o seu alá e que possa nos enrolar, nos proteger, nos imantar, nos guarnecer, a nossa família, que ele possa evocar Kibará, Ogum, Nhansã, Xangô, Del, Ba, Otim, Obá, Chapanã, Oxum, Manjá, Oxalá, que possa ser guarnecida a nossa casa, os nossos passos, para que cada um desses orixás, que são os 12 orixás, possam sim estar com as suas armas defendendo a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ânimo, a nossa saúde física, espiritual, social. Tem tanta gente passando violência, em situação de violência dentro de casa. São mulheres que estão sendo violentadas, são crianças que estão sendo violentadas, e às vezes não é violência, algumas são violências físicas e outras são violências psicológicas. São pessoas que acabam com a autoestima das pessoas que convivem em sua volta. Então, que a gente peça para o Pai Oxalá abrandar, acalmar, harmonizar essas relações humanas, que as relações humanas possam ser baseadas, sim, nos valores civilizatórios africanos, na coletividade, no respeito, na partilha. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. O cuidado uns com os outros, porque tem esse sentido coletivo, esse sentido de comunidade, esse sentido de família. A gente vive como família até com pessoas que adentram a casa de religião e que se tornam filhos, irmãos de santo e se transformam em família.
Então, que a gente possa também conviver como família com a nossa família, né? E que a gente possa ter essa energia do cuidado, do zelo, porque um terreiro, ele produz saúde. Ele produz saúde. O terreiro, ele produz relações saudáveis, né? Então, que a gente possa também, já que eu não estou indo no terreiro, eu possa desenvolver relações saudáveis com quem convive comigo, com a minha família, para que a gente possa viver em harmonia, para que possa ter um equilíbrio, para que a gente possa superar essa pandemia. Isso também fortalece, isso pode também enfraquecer. Essa união que a gente faz na oração, na conversa, na reflexão, ela fortalece, né? Porém, se a gente não exercitar essa acolhida uns com os outros, se irmanar, né? Trocar, sim, gentilezas, é bom, é saudável, né? No cuidado, ela pode adoecer se ficar um ambiente de grosseria, de hostilidade, né? De gritaria, né? Isso pode, sim, se tornar um ambiente ácido, doente, né? E isso não é aquilo que é pregado pela nossa vivência africana. Nossa vivência africana é baseada em valores. E, às vezes, sim, esses valores não estão sendo exercitados. Esses valores não estão sendo exercitados. Né? Ah, não, isso eu faço lá no terreiro. Aqui em casa eu posso fazer do meu jeito. Não é assim. Aí é que entra a educação. Aí é que entra a necessidade que a gente vive no terreiro para aprender, né, a viver melhor e viver em harmonia e viver em sintonia com o axé dos orixás, mas essa sintonia que eu aprendo dentro do terreiro é para mim levar para a vida. Não é para mim ficar só no terreiro com essa harmonia e chegar lá fora e não precisar ser gentil, ser educado, ser cuidadoso com o outro, né? Então, a gente precisa ver se aqueles ensinamentos que são me passados dentro dos ilês, dentro dos terreiros, eu estou conseguindo exercitar na minha vida social, eu estou conseguindo exercitar na minha vida de trabalho, com as minhas relações. Então, isso a gente precisa estar vendo. Me parece que a Priscila tem novidade aqui, vamos ver. E o Jorge chegou também. No fim, eu estava pensando em fazer só meia hora, mas vocês são muito participativos e isso nos motiva, sim, estar aqui. Sua fala traz muita paz e com a junção da oração estaremos nos fortalecendo. Estas conversas e esta interação nos fortalece. A você também. Cada vez que vocês chegam aqui, que falam com a gente, vocês também nos fortalecem. Vocês também fortalecem o compromisso que a gente tem de uns cuidar dos outros. Esse é o nosso compromisso, principalmente nesse momento, baseado nas orientações que eu tive da minha mãe. Quanto mais dificuldade você estiver, e eu carrego até hoje, mais se intensifica as orações. Não adianta a gente estar com déficit de dificuldade, enfim, não, vou lá e rezo um pouquinho e deu. Não, a gente precisa, cada um na sua crença, mas precisa se direcionar a sua crença e se entregar para a gente vencer as dificuldades. Vamos ver então, vamos ver esse espaço para a gente fazer oração juntas. Vamos estar nos organizando, Priscila. Né? Vamos ver durante a semana aí, hoje é terça-feira, a gente volta a conversar e aí a gente já vai amadurecendo mais essa ideia da gente poder se olhar, né? E poder rezar juntos, se olhando. Eu acho que isso vai nos confortar um pouquinho mais, né? Não vai ficar essa situação. Claro, vai ter momentos que a gente vai estar falando, mas a gente vai ter momentos que a gente vai precisar. A gente vê o outro também fazendo aquela prece, aquela reza, eu acho que isso vai. E sendo um espaço fechado, a gente pode até cantar uns pontinhos também. Por que não? Né, faz parte. Só não gostaria como é que eu me refiro assim? Eu não gostaria de banalizar o meu sagrado, né? Porque para mim foi muito sacrifício para mim chegar onde eu cheguei.
não ganhei nada de graça. Mesmo nascendo e me criando dentro de uma casa de religião de matriz afro, nunca ninguém me deu nada. Foi tudo muito conquistado, tudo teve tempo, tudo teve hora, teve momento de eu me ajoelhar, teve momento de eu me levantar. Eu vivo mais de joelho, até meus filhos que estão aí, sabe, eu vivo muito mais de joelho do que de pé dentro do quarto santo, porque foi assim a minha educação religiosa que eu recebi. Então, sempre de joelho, sempre pedindo a misericórdia para os orixás. Então, eu não gostaria de banalizar as práticas sagradas assim na internet, porque não foi assim que eu aprendi, né? Eu aprendi com muito zelo de receber um axé e ele zelar por esse axé. Né? Então, eu não me sentiria à vontade de vir fazer um ritual dentro da rede. Mas, se a gente tiver um espaço fechado, a gente pode sim aprofundar as nossas orações, sim. E, às vezes, cantar também faz parte da oração. Né? O Jorge, vamos ver o Jorge. Jorge, sua bênção, Mãe Carmen, minha mãe, que os orixás possam nos defender hoje e sempre. Eu até estou em dúvida, eu estou em dívida contigo, né, Jorge? Eu vou entrar hoje no teu perfil, né? Vou fazer ali uma referência, né? Mas a referência maior é que tu tem uma força muito, muito grande interior e tu não sabia. O meu papel é, contigo, né, como filho e com outras pessoas, é conduzir a pessoa até, é aproximar a pessoa do orixá, e ensinar ela a se aproximar do orixá e ela conviver com esse orixá. Então, tu não conhecia essa força, e eu acho que tu nem conhece ainda a força que tem dentro de ti. Mas que bom, eu vou passar lá e vou. Talvez vai ser essas palavras que eu fiquei pensando, fiquei vendo as pessoas te parabenizar por as tuas conquistas, mas eu fiquei pensando, tá, mas o que que eu, né? A força, tu tem uma força muito grande, e o meu papel, sim, foi aproximar. Então, aqui é. Então, voltamos. Voltamos?